Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, a aula de hoje vai ser sobre simulação de diodos. E os objetivos são os seguintes: montagem de um circuito com diodos resistores em corrente contínua, procedimentos de montagem, procedimentos de instrumentação no simulador online, e simulação teste, tá? Para ratificar aí com dados teóricos. Muito bem. Então, a questão aqui do acesso à plataforma, né? Nós fizemos aqui o sign up na semana passada, que seria o cadastro, e hoje nós precisamos apenas logar, não precisa se cadastrar de novo, né? Já fizemos semana passada, vem aqui no login, põe lá o seu e-mail e senha criada e entre lá na plataforma para começarmos o projeto. Muito bem. Já com o projeto aberto, peço que vocês mudem o nome, tá? Aqui vai estar Untitled. Daí chega aqui e coloca circuito 2, por exemplo, né? Na semana passada montamos o primeiro circuito, o circuito 1. Essa semana montaremos o circuito 2. Muito bem. Hoje, como foi dito aí, iremos trabalhar com um diodo, né? Então, o diodo é bem simples, né? Você vem aqui no lado esquerdo, nessa barra vertical, clica aqui no símbolo de diodo e pega o primeiro, que é um diodo retificador genérico, tá? Seleciona ele, vem no teclado, Shift R para rotacionar. Eu fiz um vídeo no sábado, que teve uma aula de reposição com metade da turma, só que eu acabei publicando nos dois canais, né, para variar. Então, eu confundi a turma. Primeiro eu publiquei para a turma A, depois eu publiquei efetivamente para a turma B, que teria aula comigo na quarta-feira. Então, as duas turmas aí estão com acesso. Lá eu fiz um tutorial explicando como entrar aqui na plataforma, como pegar os componentes, como botar os medidores e realizar uma simulação, tá? Ainda com resistor apenas. Hoje que a gente vai partir aqui para a utilização de semicondutores. Muito bem, então selecionou o diodo, Shift R, posiciona aqui na vertical. Muito bem. Aqui eu peço para montar o circuito, com os componentes presentes aqui no esquemático, né? E esses componentes, eles vêm com valores, com dados padrões, tá? Esses dados são valores de resistência e tensão, basicamente, tá? Então, aqui nós montamos um circuito com D2 paralelo com R1 e esse conjunto em série com D1 em paralelo com R2. Tá? Tudo isso alimentado por uma fonte. Só que os dados, tá? Os dados não são os padrões. Eu peço para que vocês alterem os dados de resistência da fonte. Então, alterando aí os valores da tensão de alimentação e das resistências, nós temos esse circuito, tá, para ser montado. Muito bem. Então, feita essa montagem, nós podemos partir para a instrumentação, né? E a instrumentação está relacionada à medição de parâmetros elétricos no circuito. Tá? Então, no primeiro caso, eu pego aqui um probe, coloco aqui sobre R2, né, para medir com relação ao terra. Sempre a medição é em relação ao terra, tá? Se eu colocar aqui ou aqui, o ponto é o mesmo, eu vou medir com relação ao terra. Se eu colocar aqui, também em relação ao terra. Lá em cima, em relação ao terra. Sempre esses probes são em relação ao terra, que é a referência do circuito. Depois que eu conectei o probe, eu posso clicar nesse ponto aqui e mudar o nome. Por exemplo, eu mudei para VR2, né? Tem um underline aqui, porque o simulador não aceita espaço. Então, V_R2 vai ser então a medição da tensão elétrica sobre o resistor 2, tá certo? Depois coloquei outro aqui, ó, VR1, para termos a medição no terminal 1 do R1, né? Porque nós temos terminal 1 e terminal 2. A gente vai ver algo interessante aqui, tá? Muito bem.
Os medidores de corrente devem ser conectados, obviamente, em série, da mesma forma que fazíamos na prática, tá? Com todos os componentes do circuito conforme mostrado ao lado. Então, nós temos um amperímetro em série com R1, outro amperímetro em série com D2, um terceiro amperímetro em série com D1 e um quarto amperímetro em série com R2. Perceba, depois que conectar os amperímetros, mude também o nome, tá? Então, corrente sobre R1 e underline R1. Corrente sobre D2 e underline D2. Tá? Feito isso, feita aqui a conexão dos probes, né? Tanto tensão quanto corrente, nós instrumentamos esse circuito para podermos, então, rodar a simulação e coletar os dados, tá? Os dados práticos. Muito bem. Então, rodando a simulação, o que acontece? O probe V underline R1 aparece 30 volts. Tá? 30 volts. Por quê? Porque ele está em R1, mas ele está também no polo positivo da fonte, de 30 volts, com relação ao terra. Então, vai medir 30 volts, obviamente. Né? Beleza. Então, a tensão em R1 é 30? Não, não é 30. A tensão em R1 é a diferença do ponto 1 para o ponto 2, conhecida também como queda de tensão no resistor. Tá? Então, se aqui eu medir 30 volts, desse lado eu medi 29, que seria a tensão V underline R2, eu tenho 30 menos 29,211, a tensão sobre R1. Se eu fizer essa continha, né, 30 menos 29,211 será algo em torno de 0,78, né, aproximadamente. Beleza? Então, essa medição de 0,7 é o que nós teríamos sobre R1. Por quê? Porque ele está em paralelo com um diodo de silício, que é o padrão do sistema, do software. Então, se eu tenho um diodo de silício em condução, porque no anodo chega o positivo, nós temos que ele libera uma corrente na ordem de 176 mA e tem uma queda de tensão de 30 menos 29,211, que é 0,7. 0,7 alguma coisa. Tá? Então, essa queda do diodo faz com que a tensão do R1 seja obrigatoriamente 0,7. Por quê? Conexão em paralelo. Tá? O diodo D2 está conectado com R1 em paralelo. Então, se a queda de tensão é 0,7 sobre esse diodo, queda de tensão sobre R1 é 0,7 obrigatoriamente, por questão de ligação. Agora aqui o que acontece? O R2 tem uma tensão de 29 volts. Por quê? Esse é o ponto com relação ao terra. Então, 29,211 eu tenho sobre R2, mas tenho também sobre D1. Daí você me pergunta, puxa vida, mas a tensão do diodo não é 0,7? E eu lhe digo, sim, é 0,7, a não ser que ele esteja em bloqueio. Né? Se ele estiver em bloqueio, ele é uma chave aberta. Se eu tenho uma chave aberta, por aqui não circula corrente. Né? O software está falando que circula uma corrente de 29 picoamperes. Pico é 10 a menos 12. 10 a menos 12 é 1 trilionésimo. Tá? Então, nós temos 29 trilionésimos de ampere. Ou seja, não temos nada. Tá? Então, é uma chave aberta, né, nesse diodo D1. Se a chave aberta está em D1, toda a corrente circula por R2, né, porque a corrente sai da fonte, uma parte, que é 176 mili, vem pelo diodo D2. Uma outra parte, né, chegou nesse nó aqui, passa por R1, 6,57 mili. Então, para retornar para o negativo, saiu do positivo, tem que retornar para o negativo,
vai se unir novamente a corrente nesse nó. Como aqui o diodo está em aberto, é uma chave aberta, não passa corrente. Então, toda a corrente vem por R2. Se toda a corrente vem por R2, nós temos que essa corrente será 176 mais 6,57, porque não tem outro caminho. R2 é o único caminho para fechar o circuito. Tá? Então, sobre R2, teremos uma corrente circulante de 182,57 mili, que é exatamente essa soma de 176 mais 6,57. Tá? Então, perceba, nesse tipo de simulador, nós conseguimos verificar conceitos básicos, tanto de eletricidade básica, quanto de eletrônica analógica. Tá? De cara, tá? Nessas primeiras 2 aulas que tivemos, você já consegue verificar a lei dos nós para a corrente. Ó, as correntes que entram nesse nó devem ser as mesmas correntes que saem. Né? Vimos também o conceito de semicondutor com diodo, que aqui é chave aberta, aqui é chave fechada. Quando é fechado é 0,7, quando é aberto é a tensão que está em paralelo a ele, que no caso seria 29, porém não circula a corrente, né? Porque ele está em aberto. Diodo em condução tem uma corrente, né? Então, nós temos todas essas características que é possível analisar nesse tipo de circuito. Um circuito simples, ó, corrente contínua, 30 volts, tal, com resistores e diodos, mas já tem bastante conceito aí, bastante informação para se atentar aí. Certo, turma? Então, essa aula era fazer esse estudo, né, essa análise do diodo num circuito em corrente contínua, analisar aí os dados de corrente e tensão, porque perceba, quando o diodo está em paralelo com o resistor, ele força o resistor a ter um comportamento em função da sua condução ou bloqueio. Se o diodo bloqueia, não passa corrente nenhuma por ele, quando está em paralelo com o resistor. Então, toda a corrente do circuito vai passar por outro resistor que está em paralelo. Tá? Agora, se eu tenho um diodo em condução em paralelo com o resistor, a queda de tensão nesse resistor vai ser obrigatoriamente a queda do diodo, que para silício é 0,7. A corrente não será a mesma, né? Não necessariamente. O que vai acontecer é a tensão. Por quê? Conexão em paralelo. Agora, se eu tivesse uma conexão em série, daí sim, daí a corrente do diodo seria a mesma corrente do resistor. Tá certo, turma? Eu agradeço aí a atenção de todos nessa aula, nessa explicação. E eu vou estar disponível em chat, né, para tirar dúvidas. Caso alguém tenha alguma pergunta, né, com relação ao simulador, com relação ao conteúdo, estarei disponível, tá, no chat da turma. Não se esqueça. Vai lá, tem o canal da turma, tem a aba geral e tem o chat da turma. Entre no chat da turma que lá eu vou estar disponível para a gente conversar. Pode ser por reunião, pode ser por chat, escrito mesmo. Da forma que vocês acharem melhor, certo? Agradeço a todos aí. Até!